Olá, seja bem-vindo a mais um estudo bíblico. Toda segunda-feira nós produzimos um material de ensino da Palavra de Deus, um estudo bíblico, um tempo especial onde nós compartilhamos algo sobre a Bíblia. E você é meu convidado a participar todas as segundas. Estamos aqui, eu e o Gustavo Kuipers, para estudarmos juntos a Bíblia e compartilharmos sobre a nossa caminhada de fé, algo que é muito importante, o que a Bíblia está ensinando, enfim. É um tempo muito edificante, não é mesmo, Gustavo? Bom demais. Boa tarde, pastor. Boa tarde, pessoal de casa, ou boa noite, né? Essa é uma gravação, então sejam bem-vindos ao nosso estudo bíblico. Agora a gente finalizou um último tema que, como igreja, nós caminhamos por 2 meses em cima de Colossenses. E hoje a gente vai ter aqui um bloco, um dia, né, específico, essa semana única, onde vamos tratar de um assunto bem pontual, que também tenho certeza que vai ministrar muito ao teu coração, a vida da nossa igreja como um todo, e vai ser bom demais a gente poder dialogar sobre isso, conhecer um pouco mais esse assunto, esse livro de hoje também. Vai ser bênção. É isso aí. Inclusive, para quem quer entender um pouquinho melhor, aqui na Onda nós trabalhamos com séries de mensagens, terminamos a exposição de Colossenses, e nós temos o que é chamado de entretema, né? O entretema, é um momento em que entre um tema e outro nós fazemos algumas ministrações específicas que são pontuais para a nossa igreja, e nós estamos vivendo então esse período de entretema onde nós estamos estudando o livro de Tiago, uma mensagem que aconteceu, que foi ministrada no livro de Tiago, e nós podemos hoje ler alguns versículos bem importantes sobre a provação e o sofrimento. Mas antes de nós lermos os versículos e até mesmo termos uma visão panorâmica de Tiago, eu quero pedir para você curtir esse estudo bíblico, para você compartilhar com seus amigos, com seus familiares. Se você sabe que alguém está enfrentando provações, fala para essa pessoa: olha, tem um estudo bíblico falando sobre isso, à luz da Bíblia, da Palavra de Deus, como enfrentar as provações, como nós podemos passar por cada uma delas. Aliás, eu já vou colocar aqui a nossa pergunta, né? É uma pergunta básica que nós fazemos sempre para nós entendermos como esse estudo vai responder a questões. Talvez você que esteja sofrendo faça exatamente essa pergunta hoje. Como preciso enfrentar as provações? Até fiz com uma letra maior, provações aqui. Como preciso enfrentar as provações? Qual deve ser a minha atitude diante das provações? Eu sei que elas são uma realidade, nós já vamos enxergar isso de forma mais clara no texto, mas qual deve ser a minha atitude diante delas? E nós vamos entender esse assunto baseados no livro, ou na carta, que foi escrita por Tiago. Como que é vista essa carta? É como se fosse o livro de Provérbios do Novo Testamento. Alguns até utilizam essa relação. Por quê? Porque Tiago é uma carta prática, é uma carta muito clara sobre a caminhada de fé, sobre ações que o cristão deve ter, sobre a prática da fé cristã. Você deve já ter ouvido falar algumas citações do livro de Tiago, por exemplo, desse texto de hoje, né? Motivo de alegria, passar por diversas provações, é uma delas que é muito utilizada, e nós entendemos Tiago como sendo esse livro que é importantíssimo para nós entendermos como o cristão vive a sua fé na prática. Inclusive, aqui na Onda nós já fizemos um tema completo de pregações somente na carta de Paulo, aliás, na carta de Tiago. Na carta de Paulo a Tiago é bom, né? Na carta de Tiago. E essa série se chama Cristianismo na Prática. Se você tiver interesse em também assistir as pregações dessa série de mensagens, Cristianismo na Prática, no canal da Onda Dura, você vai encontrar todas essas mensagens também, ok? Mas é importante, então, nós entrarmos nessa leitura da carta de Tiago com uma compreensão. Ele escreve essa carta
com alguns temas, alguns propósitos muito claros na sua mente. Primeiro, ele aborda o nascimento ou a entrada na fé, o princípio da caminhada de fé em Cristo. Esse é um dos temas que é abordado. Segundo, ele fala também sobre o crescimento do cristão, desenvolvimento da sua fé. E por fim, algo que Tiago trabalha como se fosse aquela linha de chegada, maturidade cristã, como sendo um alvo, um objetivo do cristão que está nessa terra para viver algo diferenciado. Portanto, quando você lê essa carta de Tiago, você tem uma compreensão clara, desde uma transformação que acontece no interior, mas que é expressa exteriormente. Há uma obra no homem que precisa aparecer em seus atos, palavras, em todas as suas ações. E Tiago enfatiza então isso, mostrando que nessa caminhada onde eu experimento Cristo, onde eu vivo em Cristo, eu preciso expressar isso ao meu próximo, e eu vou expressar isso num desenvolvimento da minha fé, chegando a esse lugar de maturidade ou perfeição, que é uma outra palavra bem importante que nós vamos também ver hoje no texto que nós estaremos lendo. E para a gente começar, Gustavo, eu acredito que já é importante a gente ler o texto, né? Vamos lá. A gente já explica um pouquinho sobre quem é esse Tiago, sobre seus destinatários, alguns fatos relacionados à própria carta, né? Durante a leitura, nós vamos perceber. Então, vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos ler a Bíblia. Abra sua Bíblia aí na sua casa. Tiago, capítulo 1, o versículo 1. Também você pode pegar um caderninho para você fazer suas anotações. Diz assim a palavra de Deus: Eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio esta carta às 12 tribos espalhadas pelo mundo. Saudações. Bom, vou parar aqui no primeiro versículo, porque ele já tem algumas informações que são preciosíssimas. Quais são essas informações? Primeiramente, o autor dessa carta está se denominando como Tiago. E aqui você pergunta, quem é esse Tiago que escreveu a carta? Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós encontramos alguns Tiagos que são citados, que são lembrados, né? Por exemplo, você tem lá em Atos 12, o Tiago, que é filho de Zebedeu, irmão de João, conhecido também como apóstolo. Essa carta não poderia ter sido escrita por ele. Por quê? Porque ele foi morto por volta do ano 42 depois de Cristo. Lá no início da igreja, ele já foi morto, um dos primeiros perseguidos e mortos. Também outro Tiago que é citado, ele é reconhecido como filho de Alfeu, e ele não teve uma influência muito notória durante a sua vida no meio da caminhada cristã. Ele é citado, ele é lembrado, conhecido naquele contexto daquela época, porém, seus feitos ou ações não são reconhecidas nem por historiadores da sua época. Agora, existe um terceiro Tiago, que é conhecido como meio-irmão de Jesus. E por que meio-irmão? Exatamente porque ele é filho de Maria e também Maria e José. Mas quando é dito meio-irmão, é um sinal da divindade de Cristo, né? Por quê? Porque apesar dele ser filho de Maria e José, se reconhece que o Cristo, ele é gerado pelo próprio Deus, nesse sentido que ele é chamado de meio-irmão de Jesus, ok? Mas quando você olha para a história desse Tiago, que é meio-irmão de Jesus, inicialmente ele era incrédulo, e isso é algo bem interessante. Quando você lê João capítulo 7, você vê que havia uma certa incredulidade sobre quem Jesus era, sobre o ministério, sobre a obra que Cristo estava realizando. Porém, Jesus morreu,
ressuscitou. E lá em 1 Coríntios capítulo 15, há uma menção de que, após sua ressurreição, Jesus apareceu a Tiago. E depois disso, o que nós temos? A presença desse Tiago, seu meio-irmão, caminhando com os discípulos. Por exemplo, no dia de Pentecostes, ele é reconhecido como alguém que estava participando daquele momento. Lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 9, o apóstolo Paulo cita que ele é um dos pilares da igreja, ele é alguém que traz sustentação para os seus irmãos. Também, lá em Gálatas, capítulo 1, 19, depois da sua conversão, Tiago foi a Jerusalém e participou da última viagem missionária do apóstolo Paulo, Atos 21, versículo 18. Ou seja, você percebe Tiago participando da vida do apóstolo Paulo. Mas também Atos cita Tiago participando da vida de Pedro. Quando Pedro saiu da prisão, ele pediu que mencionassem, contassem isso para Tiago. Atos capítulo 12, versículo 17. Ou seja, ele foi alguém que participou da vida dos apóstolos e ainda no primeiro concílio em Jerusalém, que acontece lá em Atos capítulo 15, ou é citado em Atos capítulo 15, você tem ele, Tiago, sendo um dos líderes, alguém que exerceu uma função importantíssima. Por fim, historiadores contam que no ano 62 depois de Cristo, Tiago, meu irmão de Jesus, ele foi morto, ele foi apedrejado por causa da sua fé. Ele foi perseguido pelo sumo sacerdote Ananos, e alguns vão colocar como Anás, enfim, mas essa é uma questão só para discussão aí histórica, mas no ano 62 depois de Cristo ele foi apedrejado como sinal da sua fé verdadeira. Ou seja, o que ele ensina sobre uma fé prática, uma fé do dia a dia, que é vivida a caminho, ele colocou isso na sua história e assim glorificou a Deus com a sua caminhada. Bom, esse é um resumo breve, mas você percebe que esse Tiago, meu irmão de Jesus, era um incrédulo, se tornou um crente, um líder e, além disso, um servo verdadeiro de Jesus que foi fiel até a sua morte, e uma morte onde ele foi martirizado por amor a Cristo. Algo mais para acrescentar aí, Gustavo? Então, sobre Tiago, eu acho que você falou muito bem, mas tem alguns detalhes assim que me chamam muita atenção. O fato de, por exemplo, Tiago ter vivido com Jesus enquanto criança, enquanto desenvolvimento humano, ter crescido ao lado do próprio Cristo, né, do Senhor Jesus, e mesmo assim, que nem como o pastor Rob disse, não o ter reconhecido como Senhor durante muitos anos da sua vida. Agora, a partir do momento que ele teve um encontro com o Cristo ressurreto, o encontro com o Cristo ressurreto ter poder para o transformar, para fazer com que toda aquela experiência que ele já tinha de convívio e contato com Jesus, agora meio que caísse as escamas de uma cegueira espiritual e ele pudesse enxergar e reconhecer no Cristo o próprio Senhor, né? Isso é maravilhoso porque Tiago, então, quando ele tem a consciência, né, de Jesus como seu Senhor, ele não está começando agora a conhecer a Cristo, mas ele já o conhecia de muitas outras experiências, convívios, contatos, e talvez, sei lá, ter que dividir em casa as tarefas de ajudar ali a mãe deles a fazer alguma coisa, não sei, isso são tudo suposições, né? Mas, enfim, mostra que o conhecimento que Tiago tinha de Jesus era um conhecimento também muito da vida do dia a dia. E muito sobre sabedoria, sobre provérbios, sobre o entender como a vida funciona, passa sobre isso também, né? Sobre um conhecimento do dia a dia, algo diário, cotidiano, corriqueiro. E é maravilhoso perceber que, então, quando Tiago é reconhecido como uma das cartas, como se fosse uma carta de sabedoria do Novo Testamento, como se fosse uma literatura de sabedoria, né? Assim como Provérbios é para o Antigo, é interessante perceber que aqui, obviamente, Tiago, como um judeu até então, ele conhecia a literatura sapiencial, né? A literatura de sabedoria do Antigo Testamento, mas ele também pôde conhecer a sabedoria na prática na pessoa de Jesus.
e aí então aplicar nessa carta essa realidade. E depois desse encontro, daquilo que ele foi transformado também, como o pastor Rob disse, né, ele se tornou uma pessoa influente, muito influente em diversas formas na igreja. Por exemplo, no primeiro concílio da igreja, ele foi um dos responsáveis, junto com Pedro e com outros apóstolos, em promover o concílio, em organizar, em dar ali também direções a respeito das decisões que iam ser tomadas. Possivelmente também Tiago ele foi líder da igreja cristã em Jerusalém por muito tempo. E aqui é um fator interessante sobre o nosso tema de hoje, provações. Porque se você conhece o contexto do Novo Testamento, de outras cartas inclusive, você sabe que a igreja em Jerusalém sofreu muito. Sofreu perseguição, sofreu problemas, sofreu inclusive por falta de dinheiro. Tanto que o apóstolo Paulo chega a fazer e levantar ofertas em outras igrejas para auxiliar os irmãos de Jerusalém. Então, Tiago, como líder, inclusive, da igreja em Jerusalém, tem muito contato com o sofrimento, com mazelas humanas, com dificuldades e sabe muito bem como viver de maneira sábia ou instruir a igreja a viver de maneira sábia em meio, então, a provações, né? É isso aí. E algo interessante sobre Tiago, né? Você pensa, ele tendo todo esse conhecimento sobre Jesus, ele poderia colocar, né? Eu, Tiago, aquele que conviveu com Jesus a vida inteira, verdade, aquele que é irmão de Jesus, sabe? A famosa carteirada, né? Você olha para ele e você diz, ele poderia aproveitar disso para tentar impor uma autoridade, mas sabe como ele coloca a sua autoridade como autor dessa carta? Ele diz, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E aqui chama a nossa atenção porque a palavra doulos, que é a palavra escravo que é utilizada, ela se refere o quê? A uma posição de obediência completa e restrita. Além disso, uma humildade absoluta e uma lealdade que é inabalável. Ou seja, é uma pessoa que se coloca numa condição de servir ao outro, de dedicar a sua vida ao outro, de cumprir aquilo que lhe é orientado pelo outro, e faz isso de maneira irrestrita em todo o tempo. Tanto é que um certo comentarista ele diz o seguinte sobre isso: a obediência era a tarefa, a humildade a posição e a lealdade o relacionamento que um senhor esperava de um escravo. Veja só como há algo intrínseco a essa atitude de reconhecer-se como escravo de Jesus Cristo. Ele está deixando claro e evidente que não há outro lugar para quem é crente senão se colocar como alguém aliançado com Jesus e aliançado até a morte. E detalhe, quando ele diz que essa aliança é a mesma com Deus e do Senhor Jesus Cristo, obviamente ele está reconhecendo essa divindade de Jesus, o seu irmão. E quando ele faz isso, ele traz todo o respaldo tanto para a sua vida quanto para quem o Senhor é. E ainda, ele diz, envia essa carta às 12 tribos espalhadas pelo mundo. E aí você pode se perguntar, mas quem são essas 12 tribos? Há uma referência aqui, de maneira direta, aos judeus que faziam parte de uma dispersão pelo mundo, ou seja, que tinham saído de Jerusalém e que estavam espalhados pelo mundo. Obviamente, judeus que conheceram a Cristo, possivelmente no dia de Pentecostes, e então depois voltaram para esses lugares onde eles estavam. Uma ideia bastante defendida pelos estudiosos desse livro é que essa carta, né, foi enviada para cristãos que eram judeus, que tinham se convertido e que estavam então em diversas nações do mundo inteiro, e essas pessoas tinham um contato com Tiago, porque ele permanecia em Jerusalém, como o Gustavo mencionou anteriormente, e por permanecer em Jerusalém, quando esses judeus cristãos, eles vinham até Jerusalém para participar de alguma festa ou alguma celebração, eles mantinham contato com a igreja que estava em Jerusalém, e especialmente com Tiago, sendo um líder da igreja em Jerusalém. Portanto, ele escreve essa carta para orientar esses irmãos espalhados pelo mundo. E orientar porque eles estavam passando por provações, eles estavam sendo tentados a pecar,
eles estavam enfrentando problema com ricos, sendo muitos deles pobres. Eles estavam também enfrentando problemas de ordem moral, de cuidado com a língua. Enfim, eles precisavam desse crescimento e desenvolvimento em direção a uma maturidade. Por isso, Tiago escreve uma carta tão clara para eles, dizendo como eles precisavam viver baseados nessa nova fé em Cristo. Vai aí. Esses judeus da diáspora, né? Esses judeus espalhados, ou na verdade agora judeus convertidos, né? Que a gente poderia dizer judeus messiânicos ou cristãos, literalmente, né? Que eram então judeus, ou de nacionalidade, descendência judaica. As pessoas, na verdade, até se você pegar livros, né? Historiadores, de maneira geral, falam que o início da história da igreja, muito antes ainda de um maior reconhecimento das pessoas e tudo mais, era um grupo de pessoas geralmente muito marginalizadas, eram pessoas geralmente não tanto valorizadas na sociedade. Eram talvez estrangeiros, escravos, viúvas, pobres, pessoas que socialmente já estavam em alguma condição de sofrimento, pela sua própria condição, pelo seu próprio status social, mas que também, por ser cristão, isso piorava ainda mais, porque levavam a serem considerados, então, por exemplo, em alguns contextos sociais como ateus, já que não aceitavam as divindades pagãs, eram considerados como pessoas, às vezes, sei lá, até inventavam lendas, né? Ah, não, os cristãos são canibais, são pessoas muito estranhas, porque eles dizem que eles se reúnem e comem o sangue e o corpo de um cara lá. Nossa, né? Na mentalidade pagã, isso começa a gerar um monte de pensamento que gera até exclusão dessas pessoas, sem contar a própria perseguição religiosa, então, que eles sofriam por negar a devoção ao imperador romano, negar a devoção aos ídolos, aos falsos ídolos, e se colocar, então, em submissão total a um único Senhor, né? Ser escravo ou servo, doulos de um único Senhor, o próprio Senhor Jesus Cristo, né? É isso aí. Eu só queria colocar aqui uma ênfase legal sobre esse versículo 1. Não. Vamos lá, sobre o que está sendo falado, né? O relacionamento com Cristo é a base da prática do cristão. Vamos colocar dessa forma aqui para a gente entender. Por quê? O relacionamento com Cristo é a base da prática do cristão. Por que é a base? Porque sem essa compreensão de ser um escravo, um servo, de estar relacionado com o Senhor, todas as regras, princípios e valores que vão ser desenvolvidos a partir de agora perdem sentido, valor. Por quê? Porque essa vida é a vida do cristão, daquele que está em relacionamento com Cristo. Então, Tiago já se coloca inicialmente como sendo alguém que está aliançado com Cristo. E, inclusive, quando ele remete, olha, vocês são das 12 tribos, ele remete essa aliança. Porque mesmo que eles estivessem espalhados pelo mundo, fica evidente o seguinte: vocês fazem parte do povo da aliança, não se esqueçam disso. E então, versículo 2, vamos ler o texto bíblico, o que Tiago diz, capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que, quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Bom, vamos já começar ali pela expressão, meus irmãos, porque Tiago deixa evidente que há uma relação entre ele e esses irmãos e esses cristãos e, enfim, essas pessoas que estão espalhadas pelo mundo todo. Nós comungamos, compartilhamos da mesma fé. Então, quero dizer algo para vocês, de irmão para irmão, ou seja, de alguém que é íntimo, de alguém que é próximo, de alguém que tem um relacionamento muito familiar com vocês. Considerem motivo de grande alegria, sempre que passarem por qualquer tipo de
provação. Bom, aqui nós vamos ter uma questão que muitas pessoas elas vão olhar e vão dizer assim, meu Deus, esse homem deve estar maluco falar uma coisa dessa, né? Primeiro, provação é uma palavra que está relacionado a quê? A um teste, a ser testado, a passar por algum tipo de prova. E aqui ele diz, considerem motivo de grande alegria. E aí quando você pensa, poxa, o que é um motivo de grande alegria para você? Para mim uma grande alegria é quando eu concluo um curso, por exemplo, os alunos da Ondadura College, né? Quando chega ao final do curso, oh, glória a Deus, que grande alegria, concluir meu curso. Aliás, se você ainda não fez Ondadura College, nós estamos com as inscrições abertas por tempo limitado. Faça sua inscrição e participe, hein? Fica aqui a dica, você vai conhecer muito da Palavra de Deus e poder servir muito melhor a igreja local. Mas quando o aluno termina, então, participa da formatura, ele celebra e diz, uau, coisa boa, eu experimentei esse tempo tão precioso e venci. Ou então você, quando termina, né, a sexta-feira, chega lá sexta-feira à noite e diz, uau, mais uma semana, concluí, venci. Quando você termina algo que você precisava fazer, você, exausto, agradece a Deus e se alegra com o que você realizou. Mas aqui ele está falando sobre sentir alegria, não somente quando você chega no final, mas sinta alegria quando passar por qualquer tipo de provação. Quando você estiver enfrentando essas provações, encontre alegria nesse processo. E aí você pode se perguntar, Tiago está mandando a gente amar o sofrimento, é isso? Porque quando você fala de provação, você logo relaciona a provação a um tipo de dor, de esforço, de dedicação. A provação vai exigir renúncias, a provação vai exigir uma dedicação extra. Portanto, toda provação fala sobre um teste que é difícil de ser vivido. E quando você tem consciência disso, você percebe que o cristão, ele pode sim passar por situações adversas. Depois que ele entra na sua caminhada de fé, que ele começa a seguir a Cristo, ele pode sim enfrentar situações danosas e dolorosas. E a orientação de Tiago é, cristão, você que sofre, você que está passando por um tipo de provação, você precisa encontrar nesse momento um motivo de grande alegria. E aí a pergunta é, se a alegria não é no sofrimento, ou não é por sofrer, porque o cristão não é esse masoquista, com o que especificamente da provação o cristão pode se alegrar? Vou mandar essa pergunta aí para o Gustavão. Muito bom. O que o cristão pode se alegrar no meio da provação? Então, é bem interessante porque a fé cristã, ela não é então um atestado para nós não sofrermos neste mundo. Mas qual que é a diferença então do cristão para o não cristão diante da realidade de que neste mundo temos sofrimentos? A diferença está em como nós lidamos com esses sofrimentos ou qual a nossa postura diante do sofrimento. Se para outras pessoas o sofrimento os leva à ruína, à destruição, à corrupção, à murmuração, ao chutar para o alto todas as coisas, né? Chutar o balde e abandonar tudo, ou a tomar decisões ruins, aqui para o cristão o sofrimento ou a provação, ela é vista como um presente, ela é vista como algo que pode ser muito bom, por isso se alegre. Mas, como o pastor Rob disse, não é um se alegrar-se no sofrimento meramente como uma finalidade em si mesmo, ao ponto de eu ser um masoquista ou sofrer de algo nesse sentido emocionalmente ou psicologicamente falando. Não, é porque tem um alvo muito específico esse sofrimento, essa provação. O alvo específico dela, como o texto diz, é de que nós estamos sendo, através delas, preparados, moldados e forjados na perseverança. E a perseverança nutrirá em nós o caráter do próprio Deus, o desenvolvimento do nosso caráter cristão. Ou seja, por que diante do sofrimento, por que diante da provação
eu, como cristão, devo me alegrar. Eu devo me alegrar não porque eu estou sofrendo, do tipo, ai, que bom é sofrer. Não, mas porque eu sei que sofrendo, Deus está usando isso, como a própria palavra diz em outros textos, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que é o bem? O bem é nos tornarmos mais parecidos com Cristo. Ou seja, mesmo em meio a provações, eu creio, olha, beleza, isso está muito ruim, isso está difícil, mas ainda assim eu creio num Deus que é soberano sobre todas as coisas ao ponto de usar essa provação para os seus bons propósitos. E qual é o bom propósito? Me forjar a imagem de Cristo. Então isso alimenta a minha perseverança, isso alimenta a minha fé, isso nutre a minha caminhada cristã e me faz ser mais parecido com Cristo, e por isso eu me alegro. Por isso eu me alegro, porque eu não estou nesse mundo aleatoriamente, eu não estou nesse mundo com um Deus que me abandonou, mas com um Deus que é soberano e usa inclusive da provação para um bom propósito em minha vida, né? Maravilha, é exatamente essa compreensão que nós devemos ter, né, sobre essas provações, porque inclusive seguindo aqui até a resposta, né, ou a ideia que o Tiago está desenvolvendo, é necessário que ela cresça, ou seja, está falando sobre a fé que eu desenvolvo em meio à provação. E é necessário que essa fé ela aumente, ela seja desenvolvida. E para a fé ser desenvolvida são necessárias várias provações. E inclusive a palavra provações ali que aparece no plural, antes dela vem a palavra várias, né? Ou todos os tipos, né? Depende da tradução. Mas a ideia é que são muitas, que são variadas provações. A origem delas são muitas. Inclusive, quando você estuda provação dentro da Bíblia, ou até mesmo uma palavra correlata que é a tentação, você vê que ela provém de diversas origens. Por exemplo, as provações podem ser uma consequência pelas escolhas ou atos humanos. E aí você tem um exemplo claro, né? Você está dirigindo teu carro e bate o carro, né? Uhum. O irmão ali. Bateu o carro dele. Cara, ele bateu o carro, ele está passando uma provação agora que é ter que pagar seguro ou ter que pagar outro carro, enfim. Consequência da sua própria atitude humana. Ou ainda, você pode enfrentar uma provação, consequência da atitude humana de outra pessoa. Ela te expõe a um perigo, a um problema. Ainda, você tem provações que são ações relacionadas a esse mundo caído, ou ações do próprio diabo, né? Provações que são como que correntes, como que fossem armadilhas lançadas por esse mundo ou pelo diabo, né? Como cristão, nós enfrentamos provações nesse sentido, situações que somos colocados à prova para realmente demonstrar a nossa fé, se a fé é verdadeira ou não. E de uma maneira geral, você percebe no contexto bíblico que nisso tudo o próprio Deus é soberano sobre essas provações, Ele é Senhor sobre todas as coisas, Ele faz com que tudo coopere ou trabalhe juntamente para o bem daqueles que o amam segundo o seu propósito. Então, você tem essa visão clara das provações dentro da Bíblia e diante disso você não analisa a origem em ponto final, porque o ponto principal que Tiago trabalha aqui nem é a fonte da provação, mas sim entender que o cristão vai enfrentar essas provações e entender que elas têm uma finalidade. A finalidade envolve uma fé que é perseverante no meio dessa provação e que produz maturidade. E aí você tem, então, algumas palavrinhas como se fosse uma trilha, né? Que o cristão ele vai enfrentando. Provação, a fé que vai sendo testada, essa fé que vai crescendo com a perseverança. E essa fé perseverante, então, vai produzindo o quê? A maturidade. Essa maturidade é uma pessoa que está sendo testada, aprovada, e que depois de ser aprovada, então, ela consegue demonstrar os frutos da sua aprovação. Quando ele diz sem que nada lhes falte, ele está dizendo o seguinte: olha, você foi tão aprovado que você consegue passar por essa fase, por esse estágio, e demonstrar que a sua fé é genuína
em Cristo. Então, gente, nós só precisamos lembrar o seguinte: nós estamos falando dos 4 primeiros versículos de uma carta, onde ele vai discorrer de maneira muito prática sobre a vida cristã. Ele está estabelecendo o quê? O fundamento dessa vida cristã desenvolvida. Se você quer entender como um cristão vive uma prática sábia, como um cristão vive uma prática verdadeira, você percebe como ele enfrenta as provações, circunstâncias adversas. Por quê? São nas provações que o cristão ele é testado, treinado e capacitado para viver de uma forma plena e completa. Vou colocar aqui essas palavrinhas que eu acho que são bem interessantes. Gustavo, algo mais que você queira acrescentar sobre isso? Legal que o Tiago ele não nos dá uma falsa visão sobre a fé cristã, ou sobre o desenvolvimento da nossa vida cristã. Que ao falar, inclusive, ali no versículo 4, é necessário que vocês cresçam. E como vocês crescem? Vocês crescem passando por provações. E o alvo disso, então, é fazer vocês plenamente maduros, com a fé plenamente desenvolvida e completos, sem que nada lhes falte. Ou seja, aqui, inclusive, em outras traduções, a palavra ser perfeito em Cristo, A gente até falou um pouco sobre isso em Colossenses. Mas qual que é o ponto? Nós não seremos nessa vida ainda perfeitos em Cristo, Nós, dia após dia, estaremos crescendo, nos desenvolvendo nesse amadurecimento e certamente na eternidade seremos, então, plenamente tidos dessa nova realidade que Cristo conquistou para nós. Agora, o que isso nos diz de maneira bem prática? Que até o fim da nossa vida nós enfrentaremos provações. Por quê? Porque é necessário que cresçamos, é necessário que amadureçamos, é necessário que através desse processo muito pedagógico de Deus, inclusive por meio das provações, a gente consiga se desenvolver naquilo que Ele mesmo tem nos chamado, É isso aí. Maravilha. Vamos seguir aqui então, versículo 5 agora. 5. Versículo 5 diz assim: se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar. Pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Maravilha, né, gente? Esse texto aqui, ele suscita algo muito precioso também, que precisa ser levado em consideração nesse contexto. Gente, Tiago está falando, não vai lhes faltar nada. Se você chegar a esse desenvolvimento da sua fé, a ponto de você ser maduro e completo, você não terá falta de nada. E então ele faz uma questão. Ele coloca o seguinte: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso. Olha só que interessante, Ele está falando sobre uma pessoa que é desenvolvida na fé. Diante disso, ele coloca a palavra sabedoria. E aí eu pergunto para você, o que é sabedoria no sentido que Tiago está abordando aqui nesse texto? Algumas pessoas acham que sabedoria é basicamente conhecimento. De fato, para uma pessoa ser sábia, ele precisa adquirir certo conhecimento. É como se fosse o conhecimento sendo um dos fundamentos dessa sabedoria. Mas ele não é a sabedoria em si, por quê? Porque a sabedoria é mais do que ter conhecimento, é mais do que saber. A sabedoria fala sobre uma prática, uma ação completa. E essa ação completa, ela está fundamentada em algo que se conhece, mas ela não é somente uma teoria, ela é uma vivência, ela é uma prática. E mais, essa sabedoria também fala sobre um discernimento específico das circunstâncias. Não é somente um conhecimento vago sobre aquele assunto, mas é uma aplicação desse conhecimento nas circunstâncias que exigem uma atitude. E aqui, Tiago ele coloca um princípio poderoso para os cristãos. Vocês precisam aprender
a pedir ao seu Deus que é generoso, ao nosso Deus que é generoso, a sabedoria para que vocês então a vivam. E quando ele coloca essa sabedoria como sendo um pedido que deve ser feito a Deus, diretamente ele apresenta algo muito importante. Vocês têm falta de sabedoria para enfrentar provações e ter uma fé perseverante? Então está faltando o quê? Oração. Pedir a Deus por sabedoria. Olha só, eu quero explicar isso para você de uma maneira muito clara. Se você tem dificuldade de tomar decisões da forma correta em meio às provações, você precisa pedir a Deus que lhe mostre de maneira clara o que é necessário ser feito. Por que é necessário pedir a Deus? Porque Ele concede de maneira graciosa, generosa, aquilo que nós precisamos para tomarmos essas decisões. Por vezes eu escuto pessoas até mesmo dizendo assim, eu não quero pedir nada a Deus, eu só quero agradecer. Você já viu isso acontecer em algum grupo? As pessoas estão ali somente falando, chega no momento de oração, eu quero só agradecer. Mas você sabe que a pessoa está enfrentando uma provação. E às vezes pedir a Deus é até colocado como se fosse algo negativo, pejorativo, tipo, eu tenho que pedir a Deus hoje. Mas não, gente, a Bíblia aborda isso com muita naturalidade. Pedir a Deus é reconhecer uma necessidade. Isso não quer dizer que eu estou numa condição ruim diante dele. É óbvio que eu tenho que ser grato e eu preciso fazer orações de gratidão. Mas eu também não posso ser falso quando eu estou precisando de socorro. E simplesmente para parecer que está tudo bem diante dos outros, eu não peço algo a Deus. Portanto, em meio a provações, aprenda a pedir sabedoria para enfrentar essas provações. E o texto diz que Deus concede isso, não repreende quem pede, e ainda orienta que devemos fazer isso com fé, ou seja, uma convicção de que Deus ele é poderoso para responder o nosso pedido quando assim o fizermos. Gustavo, quer comentar algo ainda sobre isso? Vou colocando aqui algumas ideias só no papel. Legal. É legal que, se por um lado ali no início ele reconhece que enfrentaremos provações e que isso é muito importante para a nossa caminhada, por outro lado ele também reconhece que não necessariamente isso seja fácil, né? Provação não necessariamente é algo fácil e geralmente não será algo fácil de enfrentar. Por isso que também existe aqui essa orientação, olha, orem ao Senhor pedindo então sabedoria para enfrentar essas provações. E é interessante que essa oração aqui, para isso, eu vejo muito que ela aparece porque justamente na provação nós somos tentados a tomar decisões ruins. Vamos, por exemplo, você tem uma empresa e está passando por uma crise financeira, por um período difícil de sofrimento, por problemas, e surge uma possibilidade de você dar uma solução para isso, só que através de uma maneira ilícita, de uma maneira errada, de você conseguir dar uma solução financeira para a sua empresa. Você vai ser tentado nesse momento a tomar uma decisão muito ruim, nem um pouco sábia, de ir pelo caminho ilícito, de ir pelo caminho errado e dar uma solução em meio à sua aprovação, em meio àquilo de sofrimento que você está passando. E aí o chamado é, olha, a aprovação vai também te deixar talvez sensível para você cair numa tentação, para você cair em algum pecado. Por isso, não ache que você também vai lutar contra uma provação na força do teu braço, mas dependa do Senhor também na provação, enquanto você está sendo moldado e transformado. E ore ao Senhor, clame ao Senhor. E nesse sentido você receberá sabedoria. E a sabedoria não só um conhecimento, como o pastor Rob disse, porque tem muitas pessoas com muitos diplomas que não vivem de uma maneira nem um pouco sábia, que vivem com uma vida totalmente detonada e bagunçada. Agora, a sabedoria que receberemos do Senhor, à luz inclusive do Antigo Testamento, é estarmos diante da realidade nesse mundo de que Deus existe, ou seja, igual diz lá em Provérbios, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O viver a minha vida diante da realidade de que Deus existe
E ele existe, inclusive, em meio à provação, é viver uma vida com sabedoria, é tomar escolhas mais sábias, é ter um caminho mais sábio segundo o próprio Senhor. Ou seja, receberemos inclusive uma fé fortalecida para crer que o Senhor está conosco nesse tempo, está controlando este mundo e eu posso inclusive caminhar, não agora me desesperando em decisões, em tomadas de atitude ruins, erradas, ilícitas, negativas, mas sim seguindo o caminho reto do Senhor, inclusive em meio a essas situações, né? É isso mesmo. Eu estou colocando aqui alguns tópicos que nós já comentamos. Primeiro, peça a Deus sabedoria. Em meio às provações é necessário fazer esse pedido. E dentro desse pedido é importante nós entendermos: Deus é generoso e não repreende quem pede. Algo muito importante, gente, nós entendermos isso. O nosso Deus, ele tem prazer em conceder a nós o que nos é necessário. Deus, ele não é um pai que vive com a mão fechada. Ele não é um pai... Como que se fala mesmo? Qual é a palavra? Quando a pessoa ela não libera o dinheiro, quando ela fica fechada, guarda... fugiu a palavra agora. Mão dura, não é? Mão de vaca. Mão de vaca, isso. Mão de vaca. Boa, mão de vaca. Pode ser mão de vaca. Mão de vaca. Deus, ele não é alguém... Pão duro. Pão duro, mão dura. Misturei mão de vaca com pão duro. Isso aí. Ai. Não. Enfim. Deus, ele é generoso. E o que é ser generoso? É conceder com o coração alegre. Ele tem prazer em responder às nossas orações. E ainda não repreende, né? Fica muito evidente como Deus, ele sente prazer em suprir, né? Inclusive, pastor, o texto ele passa esse sentido de que, olha, talvez, vamos supor, alguém te peça um favor, né? Alguém te peça algo e você concede a essa pessoa. Eu peço o dinheiro emprestado e a pessoa me empresta o dinheiro. Aí na semana que vem eu vou de volta e peço. A resposta da pessoa vai ser: mas semana passada eu já te emprestei esse valor, não vou te emprestar agora de volta, né? Meio que uma cobrança daquilo que eu já te entreguei. Mas esse texto deixa claro: olha, beleza, se tu pediu sabedoria hoje para Deus, semana que vem tu precisa pedir de volta, na outra precisa pedir de volta. Não tem problema, ele continuará a conceder. Ele não vai falar assim: cara, semana passada eu já te concedi, hoje eu não vou mais te conceder. Não, é uma continuidade generosa de Deus em nos conceder também essa graça, né? É isso mesmo. E aí ele fala, então, peça com fé. E aí ele até ilustra, né? O que é o pedir com fé? Olha, ele diz: sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar empurrada e agitada pelo vento. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: uma pessoa que vive duvidando, tipo, olha, Deus, eu quero que o Senhor me dê sabedoria para resolver esse problema, mas eu acho que o Senhor não vai conseguir, porque eu nunca consigo resolver meus problemas mesmo, eu fico sempre no mesmo problema, a vida inteira foi assim, eu acho que não vai dar certo. Ele está dizendo assim: gente, não duvidem. Ou seja, a fé aqui não é uma confiança cega em si mesmo, ou uma confiança cega no vácuo, no aberto, ou no escuro. Não, é uma confiança certeira em Deus. É uma confiança certeira naquilo que Deus pode realizar. E o que Deus pode realizar? Conceder sabedoria, orientar os seus passos, direcionar as circunstâncias. Peça com essa convicção de que Deus pode mover aquilo que você não pode mover, exatamente para você, então, viver o resultado ou a resposta dessa oração. E aí ele diz: quem duvida é como a onda do mar, é agitado de um lado para o outro, ou seja, é levado pela circunstância. Quem duvida não consegue ter uma fé perseverante. Quem duvida não consegue alcançar o propósito final da aprovação, que é ser aprovado e ter maturidade. E aí no versículo 7 ele deixa claro que tem orações que não vão ser respondidas. Por quê? Porque essa pessoa tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Não está falando só do pedido e da oração, porque a vida dela é instável, a vida dela não tem uma firmeza. E aqui fica então esse princípio evidente e estabelecido, né? Se você fizer uma oração sem ter uma confiança no que Deus pode fazer, de fato você vai acabar vivendo diferente do que você orou. E esse é o ponto.
quem ora com fé pedindo sabedoria, não sai do quarto onde orou e começa a ter uma atitude totalmente oposta a essa oração. Pelo contrário, a partir daquele momento, alinha seu coração àquilo que está colocando diante de Deus. Começa a viver em sabedoria, entendendo a necessidade ou a forma como deve agir em cada situação. Não sai dali murmurando, não sai dali quebrando tudo. Por quê? Porque ele entende o seguinte: pessoas que têm a mente dividida, ou seja, cada pé está guiando um passo. Pense comigo, o que é uma pessoa com uma mente dividida? É uma pessoa que manda a perna direita seguir uma direção e manda a perna esquerda seguir em outra direção. Imagine, cada perna apontando para um lado e em direção oposta. Essa é a mente dividida. No final das contas, essa pessoa chega a algum lugar? Não, ela não chega em lugar nenhum. Essa é uma pessoa instável. E o que Tiago está orientando é: você precisa usar a sua mente, sua convicção para ter fé em Cristo, naquilo que Ele pode realizar e caminhar nessa direção que Cristo estabeleceu. Caminhando nisso, você vai encontrar a verdadeira maturidade como sendo um dos resultados da sua atitude, da sua fé. E é interessante que esses versículos 6, 7, 8, às vezes eles são usados de uma maneira errada pelas pessoas, de um jeito assim: olha, peça com fé ao Senhor e Ele te concederá. Do tipo, decrete ao Senhor a tua vontade e Ele te concederá. Sabe, não chegue assim diante do Senhor: ah, Senhor, se for possível. Mas chegue com muita confiança e fazendo uma oração forte, poderosa, decretando ao Senhor com muita convicção que certamente aquilo será cumprido. E não é isso que o texto está falando, né? A sequência do texto forma o argumento lógico por trás do que significa esse pedir com fé. E o pedir com fé aqui está muito relacionado a essa mente dividida, que se a gente olhar, por exemplo, para o texto grego, ele usa ali uma expressão que é como se a pessoa tivesse duas almas. O que ele está querendo dizer com isso, né? É como se a pessoa tivesse dois senhores. Eu vivo a minha vida toda hora sendo puxado ou por Deus ou por o diabo, né? Ou por algo que vai contra o Senhor. Eu nunca tenho uma convicção, nunca tenho uma constância de que a minha vida está sobre um único senhorio, sobre uma única direção, que é sobre os cuidados do próprio Senhor. E aí, nesse sentido, eu vacilo. Nesse sentido, eu até oro, mas eu oro com dúvidas, eu oro de uma postura assim: ah, Senhor, eu não sei se é isso mesmo, eu não sei se vai ser por esse caminho, por esse lado, por essa direção, ou ainda você ora, mas sem uma convicção de que Deus está por trás de todas as coisas e tem inclusive o poder para trazer a resposta ou a sabedoria que aqui nos é prometida. Então, não é uma oração como um decreto ao Senhor, mas é uma oração justamente de uma cabeça que não está dividida, mas tem a convicção de que o único Senhor da sua mente, da sua história, da sua vida, é o próprio Jesus, é o próprio Senhor, né? Isso nos leva, inclusive, a perceber de que, olhando para esse texto aqui, é muito equivocado você decretar ao Senhor algo com uma maneira até impositiva ou com uma maneira até soberba, porque a origem do pedido aqui é um pedido por sabedoria. E você pedir por sabedoria é necessariamente reconhecer-se humilde e humilhado diante de Deus, de que, olha, eu não tenho sabedoria, eu não sei o que fazer e preciso do Senhor para isso. Então, toda a construção aqui nos leva a essa dependência humilde do Senhor, com uma consciência não vacilante, mas num único caminho, numa única direção, na certeza de que Deus está no controle de todas as coisas, inclusive respondendo a essa oração por sabedoria, né? Amém. E basicamente, assim, o que Tiago faz para encerrar esse argumento, eu vejo que está lá no versículo 12, quando ele diz: feliz é aquele que suporta com paciência as provações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Basicamente, esse suportar com paciência envolve encontrar essa sabedoria para passar por essas circunstâncias e, no final, chegar àquilo que é o grande objetivo, né, de uma caminhada cristã, que é receber a coroa da vida, ou seja, estar com Cristo para todo sempre. Essa coroa da vida, gente, é muito mais do que ser premiado com uma medalha de honra ao mérito no final de uma corrida. É você receber uma
certificação de que estará em relacionamento com o Senhor para todo sempre. Então entendam, as provações, elas fazem parte da nossa caminhada cristã, como que fosse um suporte, um auxílio, um instrumento de Deus, exatamente para que não sejamos reprovados na caminhada. Se estivéssemos sem essas provações, poderíamos nos perder. Então entenda, essas provações, elas vão sendo instrumentos que o próprio Deus utiliza para nos conduzir ao propósito que Ele mesmo estabeleceu. Por isso, a pergunta inicial ela pode ser respondida, né? Como preciso enfrentar as provações? Primeiro, um relacionamento com Deus, que é a base da prática cristã. Relacionamento com Deus é essencial na minha caminhada. Entender meu vínculo, minha aliança com Cristo. Segundo, entendendo que o cristão vai enfrentar provações e eu não vou fugir disso. Mas como eu vou enfrentar essas provações? Como eu passo por elas? Eu preciso passar com fé, uma fé que é perseverante e que produz um resultado, que é a maturidade na caminhada de fé. Talvez você diga, mas eu, em muitas situações, não consigo ter essa fé perseverante, eu não sei como ter a fé perseverante. E aí, Tiago orienta, ore e peça a Deus sabedoria, que é a forma de você agir de maneira correta em meio a essas provações. Deus é generoso em te conceder sabedoria e você pode pedir a Ele, mas peça com fé, porque quem pede com fé entende que precisa confiar inteiramente no que o Senhor pode lhe conceder. Diante disso, você então chega a esse lugar da coroa da vida, uma resposta da graça e da bondade do Senhor sobre a tua vida. E eu acho que esse final ainda é o que nos reforça essa compreensão, né, de chegar até confiadamente na presença do Senhor, clamando em oração diante das provações para que Ele nos sustente, nos fortaleça, nos molde, nos encoraje a passar por elas, porque afinal de contas, Ele conquistou esse espaço para nós, esse espaço de estarmos na Sua presença, não por mérito, mas pela graça do Senhor. E isso nos leva a olhar, por exemplo, para um período de provação e ter a confiança de que, com sabedoria, eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas, eu sei que a realidade, a minha vida está no controle do Senhor, está na realidade da face de que Deus existe, e isso é uma realidade, inclusive, em meio à provação. E quando eu tenho essa compreensão, eu permaneço confiante em meio à provação, alegre em meio à provação, porque eu sei que ela não está na minha vida como algo para me destruir, para acabar comigo, para estragar com a minha vida. Mas eu sei que há uma finalidade boa com isso, no final das contas, do próprio Deus, com o seu próprio cuidado e amor por mim. Então, mesmo na dificuldade, mesmo no sofrimento, ainda assim isso não nos derruba, nos desanima talvez, nos deixa em lutas, em situações difíceis, por vezes apresentamos murmurações ao Senhor em meio à oração, mas nada disso deve nos fazer nos afastar da realidade, da face de Deus, de se submeter ao Senhor humildemente. Por quê? Porque temos a confiança e a convicção de que isso não nos levará à ruína e à destruição, mas de que inclusive o Senhor não colocará uma provação sobre nós a qual não consigamos suportar ou sustentar com a sua própria graça em meio àquilo que vivemos. Isso nos dá confiança e alegria para enfrentar também essas situações, né? Maravilha. Pessoal, quero que vocês comentem aqui embaixo o que Deus ministrou ao coração de vocês através desse estudo bíblico. E também, né, mais uma vez, reforce esse convite, compartilhe com outras pessoas. Certamente esse conteúdo pode edificar, ajudar seus irmãos na fé, para que eles possam, então, se desenvolver de uma forma mais profunda ainda. Deus abençoe sua vida. Valeu, Gustavão. Valeu, bom demais pastor. estar junto aí contigo. Uma bênção. Deus abençoe. Semana que vem mais estudo bíblico. Esperamos você. Valeu! Até mais.